Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Nós estamos iniciando mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Nós estamos falando sobre comunhão e hoje é a nossa terceira aula. A primeira aula nós tivemos uma introdução. A aula passada nós falamos sobre dois pontos importantes da comunhão, certo? Que foi a ideia da comunhão e a comunhão com Deus, entre o homem e Deus. E hoje nós vamos falar mais duas partes importantes da nossa aula sobre comunhão, que é a comunhão entre os crentes, que é a comunhão horizontal, e o significado da comunhão. E na próxima aula, se Deus assim permitir, nós estaremos encerrando esse assunto, falando sobre o caminho da comunhão, tá? Todos esses pontos são importantes para a gente ter uma ideia do que é realmente comunhão, O que é realmente nós termos comunhão uns com os outros. E esse é um tempo necessário e importante para a gente começar a aprender, para que você seja motivado a entender, se aprofundar na comunhão dos santos, na comunhão dos crentes, que Deus nos proporciona para a gente poder viver uma vida cristã plena, tá? Então, nós vamos iniciar esse ponto que nós vamos observar para que a gente possa aprender mais acerca da comunhão. Deus esteja abençoando a sua vida. Quero mandar um abraço especial para todos que fazem parte da Igreja Batista Regular em Mangabeira, aqui em João Pessoa, e também a nossa congregação lá em Pombal, com o pastor Valderi. Deus esteja abençoando a sua vida, sua família, e a missionária Josefa, que Deus esteja abençoando todos aqueles que fazem parte ali da congregação. E também a nossa igreja que está aí atenta para ter mais essa aula. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos iniciar mais uma vez esse ponto importante, ou esse assunto importante, que é comunhão, tá? Nossa vida cristã faz parte, esse assunto faz parte da nossa vida cristã, tá certo? Vamos iniciar então, nesse momento, esse tema. Dois pontos importantes. Primeiro é comunhão entre os crentes, e nós vamos fazer aí esse assunto, tá? Nós vamos começar com este assunto aí, e vamos depois terminar hoje com o significado da comunhão, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar nesse momento esse tema. Muito bem. De que modo a comunhão entre os crentes encaixa-se nesse quadro? Vamos entender. A comunhão cristã é uma atividade da família da qual participam os filhos de Deus. Isso é óbvio, Todos aqueles que foram recebidos na família de Deus, que foram alcançados pelo poder do próprio Espírito, que os fez entender o Evangelho e entregaram sua vida a Cristo, nasceram de novo, eles estão inseridos na família de Deus, e a atividade principal, ou a atividade cristã, é a comunhão. Tal como a comunhão com o Pai e com o Filho, a comunhão entre os crentes é como uma rua de mão dupla, Não é somente uma rua de única mão, é de mão dupla, vai e vem. Nós já falamos um pouco sobre isso na aula passada, que envolve tanto o dar como o receber de ambas as partes, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, consiste em compartilhar com nossos irmãos na fé as coisas que Deus nos revelou sobre si mesmo, na esperança de que assim poderemos ajudá-los a conhecê-lo melhor e a enriquecerem na sua comunhão com Ele. Então, algo recíproco, algo que faz parte da nossa vida entre nós, onde a gente vai compartilhar o conhecimento de Deus. Note que existem pessoas que são mais aptas a conhecer mais a Deus, e aqueles que são menos aptas, nem por isso eles têm um grau de importância menor no amor de Deus, pelo contrário. Mas é justamente nesse ponto
em que nós compartilhamos o conhecimento de Deus e crescemos através da comunhão. Então, um membro da família de Deus que foi inserido, um crente que entrou em uma igreja local, ele vai contribuir com aquilo que Deus deu para ele de dom, para aquele que está ali na igreja também. Então, essa reciprocidade, essa comunhão existe para o nosso crescimento, independente de quem nós somos, né? Posição social, educação, a cor da pele, não existe isso dentro da família cristã. Então, nós fomos chamados para esse exercício de comunhão. Então, esse exercício de comunhão é importantíssimo. Esse é o primeiro lugar em relação a essa comunhão com os crentes, a reciprocidade entre uns e os outros, tá? Para enriquecerem na sua comunhão, é justamente o que eu disse aqui, essa questão de que consiste em compartilhar com nossos irmãos na fé as coisas que Deus nos revelou sobre si mesmo. Deus nos revelou através das Escrituras e nós vamos compartilhar uns com os outros esse conhecimento. Muito bem. Então, nesse sentido, nós vamos ver que o apóstolo João, ele ilustrou esse aspecto da comunhão cristã. Como foi que ele fez isso? Vamos lá. Ele nos diz, quando se sentou a fim de escrever a sua primeira epístola, pela obra do próprio Espírito de Deus, né, fazendo ele se assentar para escrever, o seu motivo era para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha o que o apóstolo João está dizendo, que a gente deve continuar a comunhão uns com os outros, né? E foi esse o principal objetivo dele. E foi com o propósito de explicar o significado desse desejo de que ele adicionou as palavras já citadas, que nós vimos, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, 1 João capítulo 1, versículo 3, ele nos convida a estarmos juntos em comunhão para ter comunhão com o Pai e com o Filho, certo? Então, esse é o principal objetivo, o propósito que ele nos explica aí, o significado das suas palavras. Então, João, ele esperava atrair os seus leitores àquilo que ele mesmo chegara a conhecer da comunhão com Deus. Essa era a comunhão conosco que ele queria que os seus leitores tivessem, uns com os outros. Ele dá ênfase a isso. Esse é um dos lados da comunhão cristã. Mas existe um outro lado. Qual é o outro lado? Vamos ver. Em segundo lugar, a comunhão consiste em procurarmos compartilhar com os outros aquilo que Deus nos revelou acerca de si mesmo, como um meio para encontrarmos forças, refrigério e instrução para as nossas almas. Nota que o que Deus revelou acerca de si mesmo, que está nas Escrituras, é um meio para encontrarmos forças. Então, como é que eu adquiro força? Eu adquiro força uns com os outros na palavra que foi revelada. Essa palavra não nos dá somente força, também nos dá refrigério. Refrigério é descanso, é paz. Refrigério é algo que nos dá, que nos alivia, né? Um alívio. E também nos dá um aprimoramento do nosso conhecimento, que é a instrução para as nossas almas. Como cristãos, e a nossa vida espiritual que vem ter ênfase em nossa vida, nós precisamos de instrução para o nosso espírito, a nossa alma, nós precisamos de instrução. E nada mais correto e direto a gente buscarmos a revelação do próprio Deus que se fez conhecer a si mesmo, para nós, para a nossa alma, para que a nossa alma se fortaleça, tenha refrigério e também tenha uma instrução de quem nós somos, a nossa identidade. É isso que o Senhor tem a nos ensinar nas Escrituras. Então, na comunhão, procuramos tanto receber quanto dar. Nós já falamos muito sobre isso.
essa questão da via de mão dupla, né? Que acontece com o Pai e o Filho, acontece conosco também, entre nós e Deus. Então essa questão, essa reciprocidade de dar e receber, eu não entro em comunhão somente para receber, ou eu não entro somente para dar, mas existe essa reciprocidade. Lembrando que não é uma negociação, não é um negócio, né? Nós não entramos na igreja para receber alguma coisa, ou para lucrar, eu vou dar e vou receber dividendos. Não é isso que a gente tem que... nós temos que lembrar que não é isso que significa verdadeiramente o evangelho da comunhão, ou a comunhão dentro do evangelho. O apóstolo Paulo, ele ilustrou esse lado da questão, escrevendo aos Romanos. Ele diz assim: muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum tipo de dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, esse é o versículo 11. Então ele diz assim, e para que, a explicação é a seguinte: e para que não desse a impressão de que pensava na comunhão entre ele e as jovens igrejas como uma rua de mão única, né, dando ênfase à questão da rua de mão dupla, ele apressou-se a acrescentar. No versículo 12 ele vai dizer: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por meio da fé mútua, vossa e minha. Aí é o Romanos 1, versículos 11 e 12, completando aí os dois versículos. E a ideia que nós temos aí de reciprocidade e de mão dupla. Então, a comunhão que Paulo anelava era uma comunhão dupla. Sempre isso é importante para dar ênfase na nossa vida cristã de comunhão e não de individualismo. Porque a tendência do mundo é individualismo. Nós sabemos disso. As pessoas são treinadas para isso. Consiga o seu lugar ao sol, busque ser o primeiro. Isso não é errado, ser melhor, mas tudo é para a glória de Deus. E quando eu procuro ser melhor dentro da vida cristã, eu vou levar com as outras pessoas tudo aquilo que Deus me dá em condições de eu melhorar a minha vida, acrescentando o conhecimento da minha alma para os outros. A ênfase sempre é a área espiritual, mas quando nós somos nutridos pela palavra, através da revelação do próprio Deus em nossa vida, nós também ganhamos o sucesso, somos bem-sucedidos na nossa vida material. Talvez isso não aconteça sempre, mas independente disso, mesmo que não aconteça, nós temos uma consciência, por causa da nossa alma nutrida com a palavra, de que somos contentes com todas as coisas. Então, mesmo que eu não seja bem-sucedido na vida material, mas eu tenho que ser bem-sucedido na minha vida espiritual. E isso se dá na comunhão com os outros. Isso se dá na comunhão com os crentes. Muito bem. Então, apesar de ser um tão grande apóstolo, ele mostrou-se humilde e realista o bastante para reconhecer que precisava de comunhão para o seu próprio encorajamento. E ao afirmar, quando ministrava seus irmãos na fé, que ele fazia na esperança não somente de que lhes causaria algum bem, mas que eles igualmente contribuiriam para o seu benefício. Então nós vemos diversas passagens que fala, que o apóstolo Paulo fala da dependência dos irmãos na questão da oração. Alguns crentes mais velhos na fé são orgulhosos para se deixarem ajudar nas questões espirituais por seus irmãos mais jovens na fé. Isso acontece geralmente, tá? Uma igreja onde ela está crescendo há décadas, e existem pessoas que começaram desde o princípio, então elas adquiriram um conhecimento, mas o conhecimento ele é gradativo, o conhecimento ele vai acontecendo cada vez mais.
Então, quando os jovens eles entram na igreja, eles começam a aprender acerca da palavra e eles começam a ver as coisas mais novas que ainda aqueles que estão há tempo na igreja não viram. Então, existe um conflito onde os jovens, às vezes na fé, que adquiriram conhecimento mais rápido, por ser jovens também e por entrarem na família de Deus, os antigos não querem receber instruções dos jovens, mas existe deve haver essa reciprocidade de conhecimento, de crescimento dentro da comunhão. Alguns ministros não permitem que os membros de suas congregações os ajudem. Paulo não agia assim. Esse é o outro lado da comunhão cristã. Paulo não agia assim. Portanto, a comunhão cristã é uma expressão de amor e de humildade. Resulta do desejo de beneficiar o próximo, juntamente com um senso de debilidade e de necessidade pessoal. Então tem um duplo motivo, o desejo de ajudar e de ser ajudado. Então todos nós precisamos de ajuda. Nenhum de nós é independente um do outro, de maneira nenhuma. Nós somos dependentes uns dos outros e temos que ter essa humildade de receber instruções um do outro. Não importa a sua patente, não importa a sua posição social, a sua intelectualidade, não importa isso. O que importa é que dentro da comunhão, na igreja de Cristo, na igreja que está sendo edificada, existe uma reciprocidade de crescimento. Tá? Então existe esse motivo duplo. Tem um motivo duplo, desejo de ajudar e de ser ajudado, de edificar e de ser edificado. E também temos um alvo duplo, tá? Temos um alvo duplo, fazer e receber o bem. Eu faço o bem e eu recebo o bem. Aí eu não posso fazer, se eu faço mal, eu tenho que receber o bem, para corrigir a minha atitude de maldade. Dentro da cristianismo, você vai perceber que dentro da comunhão, alguém vai fazer algo errado para a pessoa. Isso é natural da velha natureza, né? Mas aí o que acontece? Quando essa pessoa recebe o bem, né, que o outro recebeu o mal dele, isso vai ter um impacto grande dentro da comunidade, dentro da comunhão entre os crentes, entre os irmãos. Ocorre quando um povo crente busca coletivamente aquilo que cada pessoa já aprendeu da parte do Senhor. Então, eu já aprendi, cada pessoa aprendeu da parte do Senhor. Vamos notar, queridos, que às vezes nós vamos perceber que algumas pessoas ainda não aprenderam o que você já sabe. Nem por isso eu vou ficar contra aquela pessoa. Pelo contrário, eu vou tentar mostrar para ela em amor o que eu já sei e o que ela não sabe. E ela, quando ela perceber que o que eu já sei é importante para ela também, essa reciprocidade de receber vai fazer com que ela também identifique outra pessoa que precisa entender o que ela entendeu, o que ela não entendia antes, e que aquele passou para ela e que ela passa para aquela pessoa. Nós chamamos isso de discipulado. Então, a comunhão ela é um passo importante para o nosso discipulado entre os irmãos, onde eu conheço algo mais e passo para o outro. A gente não deve pensar que todo conhecimento vem do pastor. Não, o pastor ele vai cuidar e direcionar os irmãos ao crescimento no entendimento. Não é que o pastor saiba de tudo. Vai ter membros que sabem mais, às vezes sabem mais do que o pastor. Mas existe um outro conjunto do chamado do pastor que fica específico para aquele que foi chamado. Óbvio, né? Para cuidar de um rebanho, ele precisa saber de muitas coisas que se referem ao rebanho. Mas entre as pessoas que fazem parte do rebanho, deve haver essa reciprocidade através da comunhão para o crescimento do conhecimento de Deus que foi revelado a todos nós. Então, aí é importante que você pense nisso, que você
veja isso como algo verdadeiro na sua vida cristã. Então, a análise anterior esclarece 3 pontos importantes. Primeiro, a comunhão é um meio de graça. Mediante a comunhão, a alma da pessoa é refrigerada e nutrida, mediante o esforço de transmitir o seu conhecimento sobre as realidades divinas. O seu entendimento dessas realidades é fortalecido. Isso em primeiro lugar. A alma do crente é enriquecida quando os seus irmãos na fé oram por ele, cuidam dele como irmão e compartilham de suas provações e de seus triunfos. E quando o crente ajuda a outro, tal como ele também é ajudado, todos amadurecem e são beneficiados. Nota aí que é importante que você veja claramente que Deus nos mostra, né, que esse compartilhar é um compartilhar de ambos os 2 pontos extremos. Quando nós passamos por provações, todos nós devemos estar juntos, né? Devemos estar juntos uns com os outros para ajudar nessa provação. A gente vê isso claramente nesse tempo de pandemia, onde nós observamos que existem pessoas que estão bem mais debilitadas, que estão bem mais necessitadas, e é o momento de você ajudar essas pessoas. E vamos lembrar que no tempo do triunfo, nós também estamos juntos comemorando quando uma pessoa, por exemplo, termina o seu curso, recebe seu diploma, quando uma pessoa consegue um emprego novo, um emprego melhor, uma promoção, quando a pessoa se recupera da sua saúde, quando a pessoa... Então, essa alegria também, esse triunfo, faz parte, um dos pontos dentro da comunhão que nos dá o refrigério, o crescimento, o fortalecimento e vendo a mão de Deus agindo em todos nós na vida cristã. Então a gente vê isso e a gente começa a entender melhor dentro da comunhão a importância, né, de todos nós chegarmos a amadurecermos e sermos beneficiados com isso. E aí os constantes apelos de Paulo, aí a gente vê aí a questão da humildade de Paulo, mostrando que mesmo ele sendo usado por Deus de uma forma grandiosa, nós vemos que os constantes apelos de Paulo para que os crentes orassem em seu favor, ao mesmo tempo em que orariam por eles. Então vamos ver aí, Romanos capítulo 15, versículo 30. Vamos ver alguns exemplos aí. Vamos lá para Romanos. Capítulo 15, versículo 30. Abra lá a sua Bíblia para a gente observar esse versículo aqui. Olha lá o que o Senhor diz para nós. 15, versículo 30. Ele diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha aí Paulo falando. Paulo novamente lá em Efésios, capítulo 6, versículo 19. Vamos para frente um pouco. Efésios, capítulo 6, verso 19. Olha lá o que Paulo fala à igreja de Éfeso. Fala para nós também. 6:19. Olha lá o que ele diz. Ele diz assim: e orem também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Lembra aí? Ele pedindo oração. Eu também peço oração, para que os irmãos orem, para o abrir e fechar da minha boca seja um verdadeiro Evangelho que seja pregado nas noites, principalmente nas noites de domingo, no culto de oração, e também em todas as outras partes das nossas atividades, quando nós precisamos ter a iluminação do próprio Espírito para falar a verdade,
para ensinar aos irmãos essa verdade. Então, a gente vê isso também claramente no apóstolo Paulo, pedindo aos irmãos, aos crentes, que em comunhão orem uns pelos outros, orem por ele, orem pela pregação do evangelho que toca os corações das pessoas através do apóstolo Paulo. Vamos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 e 2. 2 Tessalonicenses, mais para frente um pouco. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha lá o que diz. Lá no finalzinho da carta, no terceiro capítulo, ele diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então, Paulo mostrando aí a sua dependência, a comunhão, e nós vemos aí o significado dessa comunhão. O significado dessa comunhão é justamente esse crescimento, esse amadurecimento. Vamos lembrar que nós estamos aí na parte do significado da comunhão, certo? Que é a segunda parte do nosso estudo de hoje. Muito bem. Bem como, aí a gente continua aí, bem como o conselho de Tiago. Então, Tiago, o meio-irmão do Senhor, escrevendo a sua carta, lá no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Então, isso faz parte do significado da comunhão. Isso faz parte da sua vida cristã, da nossa vida cristã. Então, a comunhão cristã é um meio de graça que negligenciamos para a nossa pobreza e para o nosso próprio perigo. Então, quando a gente negligencia essa comunhão, quando a gente negligencia aquilo que é mais importante para a nossa vida cristã, nós estamos correndo perigo. A comunhão cristã é um meio da graça. E o meio da graça que Deus nos proporciona, essa comunhão, o significado da comunhão, que é justamente essa reciprocidade entre o Pai e o Filho, entre os homens e Deus, entre os homens e os homens, quer dizer, os crentes, é algo que nós não podemos negligenciar, que nós não podemos deixar para trás. Nós precisamos sempre lembrar disso, lembrando também que comunhão não é encontros sociais. Encontros sociais são importantes, sim. Vamos lembrar disso, queridos, que encontros sociais são importantes. Eu acho que é bom a gente almoçarmos juntos, tomar um café juntos, comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, juntos, aniversário de alguém, casamento. Isso é excelente, isso faz parte da vida da pessoa. Mas quando nós falamos de comunhão especificamente, eu vou lembrar, nós já falamos sobre isso, mas eu quero lembrar aos irmãos que comunhão é aquilo que estamos juntos adorando ao Senhor. Estamos lendo a sua palavra, estamos orando ao Senhor, estamos louvando o seu nome, estamos aprendendo acerca dele. Então, tudo que isso se tudo é meio da graça, comunhão é o meio da graça, essa comunhão justamente acontece nesse âmbito de igreja, onde estamos juntos, ali, adorando o Senhor. Também na evangelização, todos nós juntos evangelizando, na oração. Então, todos esses meios da graça faz parte de estarmos em comunhão. E comunhão é justamente essa ligação entre Deus e os homens, essa reciprocidade horizontal e vertical, que nós precisamos dar ênfase na nossa vida cristã. Nós somos chamados para isso. Talvez tenhamos perdido isso ao longo do tempo, ao longo das décadas. Perdemos isso porque a nossa sociedade nos envolve e nos leva ao individualismo, e isso chegou nas nossas igrejas. Muitas igrejas estão juntas mais pelo social do que pela comunhão. A diferença parece não ser imperceptível, quando você diz assim: olha, nós vamos ali almoçarmos juntos, estaremos em comunhão. Não. Especificamente, comunhão da igreja não é almoçarmos juntos. Pode haver comunhão. Vamos dizer que vamos almoçar, nós teremos uma oração,
talvez uma reflexão da palavra, depois agradeceremos a Deus, talvez cantaremos um hino. Nesse sentido, talvez a gente entre em comunhão nesse sentido. Mas quando nós vamos fazer um social somente, isso faz parte do crescimento, isso faz parte da nossa união, mas não é especificamente a comunhão bíblica que o Senhor nos ensina através da palavra, como a gente está vendo aqui. Então é importante que você, não estou dizendo, e repito, que esses encontros sociais não são bons, são excelentes. É bom demais a gente estar num acampamento, junto com os irmãos, os jovens estar no acampamento, e mesmo assim também, na maioria das vezes que estamos num acampamento, nós fazemos as duas coisas, o social e a comunhão. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós louvamos juntos, quando nós fazemos algumas brincadeiras bíblicas, tudo isso faz parte da comunhão. É importante que você lembre disso. E aí, continuando essa segunda parte, que é o significado da comunhão, nós terminamos, aliás, aqui nós estamos observando, ok, só um minutinho, ok, vamos lá, continuando então. Em segundo lugar, a comunhão é um teste de vida. A comunhão sempre é um teste de vida. Vamos dizer, eu quero ser um cristão, mas eu não quero ter comunhão. Eu não tenho um teste de vida. Teste de vida cristã. Se eu fico, por exemplo, só em casa, se eu decido ficar em casa, ser um crente em casa, eu não tenho um teste de vida. Por isso que a comunhão é importante, que ir à igreja é importante. Ir à igreja, vamos lembrar que a igreja é você levando a igreja, que você é a igreja. Então você junta junto com os outros que fazem parte da igreja. Não é ir ao templo, mas ir no lugar de reunião, onde os cristãos estão reunidos. Então isso é um teste de vida. A comunhão significa abrir nosso coração aos outros crentes. Então, quando eu entro em comunhão, eu abro meu coração com outro crente. Como é que eu abro o meu coração? Quando eu começo a mostrar as minhas dificuldades e os meus vencimentos, os meus ganhos, vamos dizer assim, eu consegui atingir um objetivo. Então, eu mostro para aquela pessoa que eu atingi aquele objetivo. E aquela pessoa reciprocamente se sente alegre porque você conseguiu atingir o seu objetivo. Ou as suas dificuldades. E aquela pessoa que ouve o que você está dizendo em relação à dificuldade também faz parte do nosso crescimento, do nosso teste de vida. Então, sempre que houver fingimento ou encobrimento, a comunhão não poderá existir. O que acontece hoje nos nossos dias em relação a isso? Encobrimento e fingimento. Na maioria, por conta da nossa vida ser parecida hoje muito com a vida do mundo, a sociedade, o sistema que nos leva, o que acontece? Acontece o seguinte, só um minutinho, deixa eu parar aqui esse somzinho aqui, tá? Ok. Vamos lembrar, continuando aqui. O que acontece? Acontece que muitas vezes nós fingimos que tudo está bem. Alguém pergunta para você, como é que estão as coisas? Estão bem? Aí você diz, está tudo bem. E na maioria das vezes, as pessoas vão falar assim porque não quer incomodar o outro, não quer se abrir com o outro, porque muitas vezes quando a gente se abre muito, as pessoas começam a dizer assim, olha, a pessoa toda a vida que vem falar de coisas, as dificuldades da vida. Isso acontece. Então, quando vivemos uma comunhão plena uns com os outros, isso naturalmente acontece sem nenhum problema. Por exemplo, aí eu vou dizer que eu atingi os meus objetivos e as pessoas vão ficar alegres com isso, ou as minhas dificuldades, eu vou também me abrir e as pessoas vão ficar tristes com isso e ajudar de alguma forma. Pronto, a reciprocidade, a comunhão do dar e receber é justamente isso. Então eu preciso ter essa abertura, e essa abertura é uma abertura familiar.
Porque nós estamos inseridos na família de Deus, onde não há nenhuma restrição, não há um encobrimento, não há um fingimento. Então eu não posso fingir que tudo está bem sem estar. Quando a pessoa pergunta, tudo está bem? A pessoa diz, não, tudo está bem. Só que isso, nós somos levados a responder assim, justamente com medo de que a outra pessoa não queira ter a participação no sofrimento. Às vezes nós falamos das coisas boas, somente das coisas boas, né? E as pessoas se alegram com isso, devem se alegrar. Tem outras pessoas que não se alegram, precisam ser corrigidas nessa questão da inveja, de querer ser igual ao outro, né? Esse é outro problema. Mas tudo faz parte da vida cristã, da comunhão dentro da Igreja de Cristo. Então aí você vê isso sendo ensinado. Essa é a segunda parte importante do significado da comunhão, esse segundo lugar. Então sempre que houver fingimento ou encobrimento, a comunhão não poderá existir. Então não existe comunhão como deveria ser. Nós estamos fingindo um com o outro, nós estamos encobrindo um com o outro, como se tudo estivesse bem, e a gente continua assim. Então a tendência é continuar assim. A tendência é você levar a vida cristã dessa forma, sem uma veracidade, sem algo explícito que deveria ser entre os irmãos da família de Cristo, da família de Deus. Então, mas somente o homem que está sendo franco e honesto com Deus em seu relacionamento com Ele é livre para abster-se do fingimento e encobrimento acerca de si mesmo. Então ninguém, eu vou dizer, ninguém vai se abrir com o outro se não estiver se abrindo com Deus. Ninguém vai se mostrar livre, né, e se abster dessas coisas de fingir e encobrir, se ele for franco e honesto com Deus. Então o que acontece na maioria das vezes? Eu não estou nem sendo franco e honesto com Deus. Parece que a gente pensa que Deus não sabe de todas as coisas. E uma comunhão plena com Deus é você revelar aquilo que Ele já sabe, que Ele quer só ouvir de você, abrir a sua boca para Deus e dizer, Senhor, eu estou assim. E aí, com essa liberdade, eu não vou ter mais condições de fingir diante das pessoas. Mas isso é recíproco. Tem que acontecer com um e com o outro. Não adianta acontecer só com um e não com o outro. Aquele que não aconteceu com ele, quer dizer, se eu não tenho uma plena comunhão com Deus, eu não posso ter uma plena comunhão com os irmãos, com os crentes. Tá? Isso é um significado importante da comunhão. É um ponto principal, porque eu não posso dizer que amo a Deus sem amar o meu irmão, ou vice-versa. Eu não posso dizer que eu amo o meu irmão sem amar a Deus. É uma ligação profunda aí. Então o homem que não permite que a luz de Deus brilhe intensamente sobre toda a sua vida não pode ter comunhão desimpedida com os outros crentes. Então eu preciso abrir todo o meu coração, todos os compartilhamentos do meu coração, para que Deus entre em cada cômodo da minha casa, do meu templo, do meu corpo. Então eu sei que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele não entra sem que eu deixe Ele entrar. Eu não posso, se eu não abrir meu coração, né, se a luz de Deus não entra em todos os cômodos, ilumina todos os cômodos escuros da minha vida, eu perco essa comunhão e eu não posso, eu estou impedido, certo, de ter comunhão com os outros crentes. Isso me impede de ter comunhão. E o que acontece nos nossos dias? Justamente isso. De fato, ele procurará evitar a comunhão, para que a sua insinceridade não seja detectada. Então, se eu tento esconder de Deus, eu não consigo, mas eu acho que estou escondido de Deus, imagine dos homens. Então, eu escondo os meus problemas, eu maqueio os meus problemas,
E aí eu tenho medo de que seja detectado. Por isso eu não vou me abrir com os outros, eu não vou ter comunhão plena com os crentes. Isso faz parte do significado da comunhão verdadeira. Então, João escreveu o seguinte, lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, eu preciso andar na luz como o Senhor é a própria luz e está na luz. Eu preciso andar na luz para ter comunhão uns com os outros. Mas jamais de outro modo. Não há outro modo, não há meio termo. Ou eu sou, ou eu estou em comunhão com Deus, ou eu não estou. E se não estou em comunhão com Deus, jamais eu tenho comunhão com os outros. O significado é recíproco. O significado da comunhão é muito profundo em relação a isso. E ela não deixa nada desamarrado. Tudo é conectado uma com a outra. Não dá para você fazer uma coisa sem fazer a outra. Não dá para você ser amoroso com Deus sem ser amoroso com seu irmão, com seu próximo. Não dá. Isso é significado de comunhão. Por isso nós somos chamados à atenção, não só nesse estudo que estamos tendo, que é um estudo ainda não é tão profundo assim, mas nós somos chamados todos os dias em relação a essa questão da comunhão na palavra do Senhor. A palavra nos chama a atenção constantemente. Você sabe disso, então você precisa tomar a sua iniciativa, você precisa começar a abrir os seus olhos e deixar ser levado por esse ensinamento. Então, em terceiro lugar, a comunhão é um dom de Deus. É um dom de Deus. A bênção de Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E isto certamente está correto. Né? Comunhão é um dom de Deus. A bênção de Paulo, a gente vê aí nessa passagem, capítulo 13, versículo 13 de 2 Coríntios. E aí, somente onde o Espírito de Deus tem sido dado, onde os homens estão espiritualmente vivos e ansiosos por crescerem na graça e ansiosos por ajudarem outros a fazer o mesmo, que a comunhão torna-se possível. Eu preciso ter uma atitude. Você, homem, você, mulher, você que faz parte da família de Deus pela graça, você precisa tomar uma iniciativa. Você precisa sair do seu conforto, do seu quadrado. Você precisa sair mais do seu ambiente protegido e estar mais perto dos seus irmãos, certo? Em comunhão, e estar mais perto principalmente de Deus, em comunhão. Tá? Essa comunhão se torna possível quando os homens estão espiritualmente vivos. Parece que estamos mortos, né? Vou lembrar especificamente dos homens. Aqui ele está falando de homens, generalizando homem e mulher. Tá? Mas eu quero falar especificamente dos homens. Por que os homens são menos receptivos em relação a estarem juntos, reunidos? Por quê? Eu não entendo por quê. Talvez porque estejam cansados dos seus trabalhos. Tal. E as mulheres, elas estão mais unidas em relação a essa unidade, essa comunhão. Por que nós somos menos receptivos a isso? Existe algum problema? Tá? Será que não estamos espiritualmente vivos? O Espírito Santo não mora em você? Mora. Então você está vivo. E você tem que ter a ansiedade de crescer na graça. E a ansiedade de ajudar outros a fazer o mesmo. Que a comunhão torna-se possível. E agora eu estou falando homem e mulher. Homem e mulher, jovem, criança. As crianças têm que aprenderem essa reciprocidade desde pequeno. Né? Inicialmente as crianças não têm essa reciprocidade. Elas não têm esse problema de
de relacionamentos, né? Realmente na hora elas resolvem os seus problemas de relacionamento, mas aí depois, à medida que eles vão crescendo, eles vão vendo exemplos e vão caminhando erroneamente. O exemplo que você, como cristão, tem para dar para os mais jovens é importantíssimo, principalmente essa comunhão, essa reciprocidade de dar e receber. E aí, é somente quando o Espírito Santo nos capacita a falar com os outros e os outros conosco de tal modo que Cristo e o Pai se tornam conhecidos através daquilo que é dito, que a comunhão torna-se uma realidade. Então, a participação principal é do Espírito Santo que está em nós. Então, Ele é que nos capacita. Aí você vai dizer assim, mas Deus não me capacita, o Espírito de Deus não está me capacitando. Capacita sim. Ele o capacitou, ele começa o seu trabalho quando ele colocou no seu coração a fé no Senhor Jesus Cristo, na obra dele redentora. E aí, a partir desse momento, ele está habitando em você e constantemente ele está apto a lhe ajudar em todas as circunstâncias, decisões importantes e principalmente na comunhão. O significado da comunhão é ter acesso direto a Deus, através do próprio Espírito de Deus, a nos capacitar para ter esse relacionamento, tá? Esse relacionamento direto, que vai tornar uma realidade essa comunhão. Essa comunhão se torna real por causa do Espírito de Deus. Se não fosse assim, nós não teríamos comunhão. Para que a gente estamos reunidos, adorando o único Deus, ouvindo a sua palavra? Nós não faríamos isso na nossa vida comum, sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito, sem o novo nascimento. Você já está apto para essa realidade de comunhão. E aí, quando procuramos desfrutar de comunhão, devemos fazê-lo dependendo do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, cujo ofício consiste em revelar-nos a pessoa de Cristo. Então, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para nossas atitudes, para os nossos atos. Atos de desfrutar a comunhão também depende dele. Eu preciso orar constantemente. Senhor, me ajuda a ter comunhão uns com os outros. Preciso disso. Quando eu sair pela manhã para ir para a escola dominical, eu tenho que orar ao Senhor, através do Espírito, que revele a pessoa de Cristo em minha vida, para eu ser parecido com Cristo e atuar ou ter atitudes de Cristo para com a outra pessoa. E aí, de outra forma, nossas conversas uns com os outros serão vazias e sem proveito. E o alvo de nossa comunhão, uma mais profunda familiaridade com o nosso Senhor, nunca será alcançado se eu não tiver essa visão correta de sermos realmente cristãos em comunhão. Próxima aula nós teremos a última aula desse assunto de comunhão, que é o caminho da comunhão, tá? Se Deus assim permitir. Então, queridos, nós esperamos que você tenha esse conhecimento necessário para você ver a importância da comunhão, né? A importância do significado da comunhão, que é justamente a dependência do Espírito em nos revelar Cristo e assim atuar como Cristo, ser igual a Cristo com os outros, amar os outros de uma forma incondicional, orar pelos nossos inimigos, né? Orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos. O Senhor Jesus nos ensinou isso. E viver essa vida recíproca com os irmãos. Se eu tenho que amar o meu inimigo, se eu tenho que amar aqueles que me perseguem e amar o meu inimigo, como eu não vou amar o meu próximo, que é meu irmão em Cristo, em comunhão dentro da igreja de Cristo? Não é verdade? Então você e eu temos esse privilégio de poder enxergar a comunhão que nos foi revelada através do próprio Espírito para a gente crescer no conhecimento da palavra. Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja dando essa verdade absoluta para
construção do corpo de Cristo, na qual você faz parte dentro da Igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, dentro dessa unidade que é a comunhão em Cristo Jesus. Deus esteja abençoando. Vamos orar nesse momento, encerrando esse momento de entendimento, de crescimento espiritual, de conhecimento da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede na escola dominical para poder adorar o Senhor e ver a revelação da sua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estiveram conosco, conectados aí pelo YouTube. Senhor, esteja abençoando a vida de cada um e que nós possamos, ó Deus, voltar à nossa normalidade, estarmos em comunhão plena uns com os outros, reciprocidade, dar e receber. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos chega aos nossos corações. Nós somos gratos por Ti, pela Tua bondade, misericórdia e graça, principalmente pela misericórdia que se renovam a cada dia e pela graça que o Senhor derrama para nós sem merecermos, principalmente a graça de sermos salvos em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, estamos encerrando esse momento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você quiser dar um like, tá certo? Você pode fazer isso. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Até mais, logo mais à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos no templo, né? Uma parte da igreja estará ali adorando ao Senhor às 18 horas e também estaremos transmitindo pelo YouTube, se Deus assim permitir, nosso culto de adoração a Deus na Igreja Batista Regular em Mangabeira. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.